Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pauta em Destaque. Que prazer ter você aqui novamente. Olha, sempre temas variados, tem tantos episódios incríveis. Então, se você está passando aqui, de repente está passeando aqui pelo YouTube, dá uma espiadinha aqui no nosso perfil, já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho, porque nós temos vários episódios e os temas são bem diversificados. Eu tenho certeza que você vai se interessar, vai ser útil para a sua vida, porque todos os meus convidados são profissionais altamente qualificados de diversos nichos. Então, é informação qualificada para você. É tudo que a gente precisa, não é verdade? Então, já aproveita também e siga as nossas redes sociais, tanto no TikTok, Instagram, @Pauta em Destaque _podcast. Eu sou a Ariane Guzmão, sou apresentadora, podcaster, que vou conduzir essa entrevista com vocês. E a nossa pauta em destaque de hoje é sobre saúde. Mas eu não estou falando só qualquer saúde, né? A gente fala de saúde, fala de condicionamento físico, fala que as pessoas hoje em dia estão se exercitando mais, não é verdade? Todo mundo está ali na ativa, nem que seja fazendo uma academia, fazendo uma caminhada, um exercício aeróbico, uma musculação, e é muito bom. E como que você consegue conciliar a sua alimentação com os seus treinos? Então, nada melhor do que conversar com um nutricionista que é especializado em esporte, né? Nutrição esportiva, porque assim você vai ter uma alimentação balanceada de acordo com a sua necessidade. Porque não adianta você falar, não, vou fazer aquela dieta que a minha amiga fez, foi boa para ela emagreceu, ou então pegar aquelas receitas que prometem, né, entregar milagres, e na verdade é tudo fake news, porque tem que ser um tratamento diferenciado e personalizado para você. Por isso que, olha, se você se interessou por esse tema, fica grudadinho aqui comigo, porque o meu convidado é muito especial. Ele é nutricionista e é especialista em nutrição esportiva. É o Leonardo Simões! Muito bem-vindo, Léo! Boa tarde, pessoal, tudo bem? É um Tudo prazer bem. poder estar aqui, podendo bater esse papo com vocês, podendo trazer um pouco sobre o meu conhecimento, sobre a minha vivência também, né? Como a Ari já comentou, é uma área que vem crescendo cada vez mais aí ao decorrer dos anos, né? Principalmente pós-pandemia, acho que foi um feito onde as pessoas acabaram tirando como lição que é importante a gente estar priorizando muito a nossa saúde, né? Estar com a saúde em dia, estar mais saudável para poder dar prioridade para nossa vida, que é nosso bem mais precioso aí no caso, né? E para envelhecer bem, né, Com Léo? certeza, aquele envelhecimento saudável que a gente É, comenta, né? É bem importante. exatamente. Muito bom, gente. Olha, o Léo, ele é super novo, né? Quantos anos você tem, Eu Léo? tenho 27 anos. E você começou a se interessar por essa área de nutrição. Na verdade, eu acho que o esporte surgiu primeiro na sua vida antes da nutrição, é isso? Isso, exatamente. Eu comecei a despertar um interesse pela nutrição quando eu ingressei na academia. Eu era bem novo, tinha mais ou menos uns 16 anos ali, e já era dito naquela época que para você poder ter um bom desempenho, ter um bom resultado, uma boa evolução, você precisava cuidar da sua alimentação também. Então foi o que me despertou esse interesse de começar a estudar por fora, né? A internet ali já tinha um pouco de conhecimento, por mais que ainda era muito discrepante as informações, né? Você ouvia que algo era bom, algo era ruim, mas você nunca tinha algo fixo ali sobre o que realmente, um embasamento maior, né? Então você tinha que buscar bastante esse conhecimento por fora. E foi ali onde eu escolhi estar começando a estudar e peguei gosto por isso. Então era um momento que eu estava ali já na época do ensino médio, então foi algo que me despertou muito interesse como uma possibilidade de curso de graduação aí também. Uhum. E aí você já começou a atuar na área, né? Você chegou a trabalhar também em casa de produtos naturais, como Isso. vendedor, antes de você começar a clinicar, né? Antes da sua formação, é isso? Exatamente. Eu comecei a trabalhar bem novo, trabalhei primeiro em empresa, né, como menor aprendiz, passei por 2 empresas, e na época de iniciar a graduação, eu já estava trabalhando numa casa de produtos naturais, trabalhei em loja de suplemento também, então estava sempre dentro desse meio que envolve conceitos da nutrição ali também, tanto a alimentação quanto a parte de suplementação também. Gente, é importante falar que a gente sempre olha, né, vê na internet aqueles vídeos que ensinam aquelas receitinhas caseiras, né, Uhum, Léo? hoje tem bastante. Tem um Um monte, né? monte. Mas nem sempre é bom. Uhum, Ou às vezes pode funcionar para uma pessoa e para outra pessoa pode não funcionar. Porque cada exato. pessoa tem um tipo de organismo.
Não é verdade? Com certeza. É o que a gente fala, dentro da nutrição nós temos alguns pilares. Claro que a qualidade do alimento é muito importante, mas a quantidade também precisa ser analisada. Então, às vezes, nessas receitas, as pessoas acabam fazendo boas escolhas com bons alimentos, mas a quantidade ultrapassa um pouco. Então, são fatores que nós temos que analisar também na hora de montar um bom planejamento e determinar se aquilo é bom para você ou não. Porque, como você falou, cada pessoa tem seu gasto de calorias total, tem sua rotina de atividades, rotina de exercícios, então tem que ser tudo levado em consideração na hora de montar um planejamento específico para ela. Ô, Leão, qual que é a diferença de um nutricionista convencional, não sei se é assim que Uhum. pode se falar, de um nutricionista da área esportiva? Vamos lá. Nós temos algumas áreas dentro da nutrição, né? Eu acho que o mais comum que a gente comenta é a área clínica. A área clínica nada mais é do que as pessoas, como se fosse aquele nutricionista de hospital, onde ele vai cuidar de alguma comorbidade, ou seja, uma pessoa que está com uma alteração de pressão, ela está com questões de diabetes, gordura no fígado, então algo mais relacionado, priorizando totalmente a saúde. Quando nós falamos do esporte, nós temos que ligar a saúde com o desempenho, tá? Então, a principal diferença do Nutri Esportivo é que ele vai levar em consideração alguns fatores, onde ele vai priorizar que você mantenha a sua saúde, mas você consiga ter o máximo de desempenho com aquilo. Entendi. E isso também tem a ver de acordo com a idade da pessoa? Como assim? Por exemplo, hoje em dia nós sabemos que até as crianças elas já começam a se exercitar super Muito cedo. cedo, né? Sim. E em compensação tem também os idosos, que a gente fala que Sim. é a melhor idade, que Aham. também estão super ativos, Muito né? mais. Eles gostam tanto de esportes coletivos, como também praticam a musculação, até mesmo o yoga, o pilates, enfim. Uhum. Aí você tem que fazer os exames de acordo com a sua idade, para você saber os seus limites, a sua alimentação. Como que é feito quando uma pessoa procura os seus serviços? Legal. Como a Ari comentou, tem que ser tudo de maneira individualizada, né? Temos as crianças hoje em dia que já começam a praticar algum tipo de exercício e a gente já diferencia dois tipos de público em uma mesma faixa etária. Por exemplo, você tem a criança que ela está fazendo algum exercício priorizando só a saúde dela e tem a criança que ela às vezes já é federada de algum clube, alguma modalidade específica. Então já é algo mais específico, tem outras variáveis ali no meio. E a idade é sim um dos fatores que nós temos que levar em consideração na hora de montar um planejamento, tá? Uhum. Tanto os idosos hoje, eu tenho vários pacientes que têm uma certa idade e gostam muito de praticar, por exemplo, corrida de rua. Então, nós Olha, que levamos em consideração legal. vários fatores para poder otimizar o rendimento deles, né? Poder Sim. cuidar da recuperação, para que eles não se machuquem no meio de um exercício, consigam recuperar, para que eles consigam ter rendimento, porque ter rendimento é o que anima eles a continuar. Então, é muito feliz quando eles chegam e falam, pô, Léo, eu diminuí ali meu tempo na corrida, eu consegui aumentar a distância, meu desempenho está melhorando. E é a dieta, né, a parte da alimentação refletindo nisso. Então, é bem legal poder fazer esse trabalho com Que eles também. legal, né? Você ter esse retorno, Sim, porque acho que o importante também não é só você pensar na alimentação do seu dia a dia, você ter uma alimentação de acordo com as suas necessidades, com os perfeito. nutrientes que você precisa. No caso, tem que fazer uma bateria de exames, não é? Antes de você preparar uma alimentação adequada para cada tipo de pessoa? Perfeito, é muito interessante. Eu faço análise dos exames desse paciente no meio da consulta, porque pode ser que, por conta de um padrão alimentar que ele tinha antes, ele pode estar com alguma deficiência de alguma vitamina, que é importante a gente repor. Hum, Deficiências de vitaminas podem trazer alguns colaterais ali. Por exemplo, hoje é muito comum nós encontrarmos pessoas com deficiência de vitamina D, até por conta de exposição ao sol, fica um pouco mais difícil hoje em dia. E essa deficiência pode trazer alguns sintomas que não é legal, como desânimo, cansaço, pode prejudicar um sim. pouco o sono. Então, é legal analisar uma bateria de exames sim, para a gente poder ver se está devendo algo, para a gente poder ter mais assertividade na hora de poder repor isso através da alimentação. E aí você faz essa reposição só com a alimentação ou você também indica algum polivitamínico, alguma coisa? Legal. Vai muito de pessoa para pessoa e da necessidade que está essa deficiência. Se for uma deficiência que nós digamos que seja um pouco mais leve, só de poder equilibrar a parte da alimentação e balancear isso, nós conseguimos repor. Às vezes, se é uma deficiência mais severa, é legal já introduzir a reposição através de suplementos para poder sanar aquilo logo e evitar que aquela pessoa venha trazendo colaterais por conta dessa deficiência. Então, é muito de analisar de maneira específica. A suplementação ela ajuda assim como complemento. É, mas não pode sair aí comprando tudo que você vê na internet, não, viu, gente? Ou então vai na lojinha, a mulher quer empurrar tudo, né, também, né? Porque é outro fator. O excesso também é prejudicial, tá? É. O excesso de vitamina tem pessoas que apresentam alguns problemas por conta do excesso. Então é legal sempre analisar de uma maneira que seja o que você precisa. E aí eu tenho até algumas perguntas aqui que a gente
né, que separou. E Claro. olha, gente, eu falando com nutricionista e eu tenho uma mesa de doces aqui, né, Carolina, um pãozinho de queijo. E é sobre isso, pessoal, é o equilíbrio, tá? É. Isso que eu ia falar, logo quando ele chegou, foi a primeira coisa que eu perguntei. Eu falei assim: você come algum doce? Né? Dá pra gente dar aquela escapadinha de vez em quando? Dá sim. Até porque grande parte dos alimentos, eu costumo dizer que não tem nenhum alimento que ele é proibido, tá? Todo alimento Hum, pode, mas depende da quantidade e da maneira que você encaixou aquilo no seu cardápio. Pro dia a dia, eu sou muito a favor da gente conseguir equilibrar um cardápio que ele seja variado, que seja um cardápio divertido, fácil de ser feito, nada muito restrito, né? A restrição, ela uhum. faz você desanimar, e isso pode desencadear outros problemas, até problemas mais voltados para a parte psicológica. Então é legal que você tenha um equilíbrio sim, mas você seja feliz com a alimentação que você está mantendo também. É, porque tem tantas dietas, né? Tem algumas, não sei, eu gosto mais de usar o termo reeducação alimentar, Legal, perfeito. porque eu acredito que a reeducação é uma coisa que você vai construindo aos poucos, mas Certo. para você manter para sua vida toda. Exato, é a mudança de vida, você vai mudar o hábito, né? É. E mudar o hábito é o que garante que você tenha constância nisso. Porque uma dieta, qualquer um consegue começar uma dieta e ficar uma semana em uma dieta. Mas até quanto tempo, por quanto tempo você vai conseguir manter isso, né? Até onde isso é Sim. favorável para você. Então a reeducação realmente é o melhor caminho. E tem algumas dietas que são muito restritivas, né? Tem, Que a tem. pessoa até emagrece, ela não emagrece só a gordura, até perde massa muscular também. Exatamente, isso acontece. Por isso que você tem que estar com tudo bem alinhado, porque perder massa muscular, a gente estava comentando agora, por exemplo, numa terceira idade, faz falta para atividades comuns do dia, como, por Uhum. exemplo, um caminhar, um levantar da cama, a parte de funções normais que nós fazemos no dia a dia. Então, é muito importante que você mantenha essa massa muscular. E é o que a gente fala de você conseguir emagrecer com saúde. Então, emagrecer com seus exames em dia, emagrecer com uma boa quantidade de massa muscular, tendo funcionalidade, né? Então, tem que ser analisado tudo isso também. E pode-se dizer que a musculação, eu já ouvi isso, Uhum, né? Tanto de médicos como, enfim, o pessoal que pratica também, que a musculação, não menosprezando todas as outras atividades, até mesmo certo. porque eu vou na musculação assim, meio que Por não obrigação gostando ali. muito, né? Porque eu gosto mais de exercícios aeróbicos, eu sou mais motivada à música, essas coisas. Perfeito. Mas falam que a musculação é o mais completo e é o indispensável, é como se fosse uma obrigação na sua vida. Bom, perfeito. Nós temos até brincamos, né? Nós falamos que a musculação ela é o berço de qualquer esporte, qualquer atividade, por exemplo. Porque sem músculo é muito difícil que você desempenhe qualquer outro tipo de atividade. Então, por exemplo, a caminhada, a dança, a corrida, tudo isso você vai estar usando a sua musculatura. Então, ela precisa estar fortalecida para que você consiga praticar aquilo e até, como eu comentei, evitar lesões, né? Parte de fortalecimento. Então, hoje em dia nós pegamos corredores, por exemplo, que eles têm que estar com a musculatura desenvolvida para poder evitar lesão, para poder ter mais desempenho. Na parte da natação também é muito importante que ele tenha essas forças de explosão, que nós conseguimos construir isso através da musculação. É o que eu costumo falar. Você não precisa fazer só a musculação. É legal que você inclua um pouco, nem que seja como parte de fortalecimento, mas que você vá fazer a atividade que você realmente gosta de fazer, como no seu caso você comentou que é a parte Uhum. do cardiovascular. Mas É. seria interessante se conseguisse pelo menos uma, duas vezes na semana estar fazendo um fortalecimento com a musculação também. É, tá vendo? Vou ter que fazer a musculação. Não tem pra Não onde tem correr. jeito, não tem pra onde correr. E quando se fala de musculação, não é que é pra ficar maromba, né? Não, Nada não, disso, não, não né? tem essa necessidade. É um público diferente, né? Aham. É mais essa questão de qualidade de vida mesmo. A parte de fortalecimento é bem importante para garantir que a sua massa muscular, que tem função sim no seu corpo, ela seja mantida, para que você consiga ter funções do dia a dia com mais facilidade, né? Essa questão de ficar maromba. Tem a parte estética também, né? Tem Sim, pessoas que sim. gostam, às vezes, de ter mais massa muscular, outras gostam de estar um pouquinho mais slim, principalmente as mulheres também tem essa questão de algumas preferem um físico mais slim, aquele físico mais Uhum. Só mais estilo modelo, definido, mais né, que a gente definida, fala, e né? tem pessoas que gostam também de mais volume muscular. Então, é É. muito de gosto. A gente consegue moldar ali as características e alinhar o treino e a dieta para ela buscar esse objetivo dela. A gente estava falando agora, voltando aqui às perguntas, ó, tem algumas perguntas aqui sobre performance e saúde, se elas estão lado a lado. É uma pergunta bem interessante, tá? Nem sempre performance e saúde vão estar lado a lado. Quando a gente fala de alto rendimento, vamos usar um exemplo que está bem atual agora. Não sei se vocês viram, mas teve o Mister Olímpia aí, que é um campeonato de fisiculturismo, e teve um brasileiro, o Ramon, que ele foi o primeiro brasileiro a ganhar esse campeonato. E esse campeonato é como se fosse a Copa do Mundo aí do fisiculturismo, tá? Hum. E um atleta nesse nível, dificilmente ele vai conseguir conciliar o máximo de saúde com o desempenho dele. Às vezes ele tem que abrir mão de um pouco da saúde para poder ter desempenho. E por que eu falo isso? Porque eu vou dar um exemplo para você. Esse cara, por exemplo, ele vai treinar
2, 3 horas por dia, ele vai fazer 2 ou 3 sessões de cardio, ele vai estar com uma dieta muito restrita, o psicológico dele não vai estar tão legal, e isso envolve saúde também. Uhum, Então, nem claro. sempre saúde e desempenho vão estar lado a lado, tá? Mas isso quando nós falamos de alto rendimento. Pessoas comuns que gostam de praticar uma academia, gostam de fazer uma natação, luta, qualquer coisa que seja, elas conseguem sim equilibrar a saúde com a Que é performance. para o seu dia a dia e não Pro uma seu dia a dia. competição, né? Exatamente, Mas mesmo exatamente. essas pessoas que são atletas que competem, Uhum, eu acho que eles também não mantêm isso por muito tempo. É só quando tá perto mesmo ali do dia, né? Do exato. campeonato, ali do dia que ele tem que se Isso. apresentar. Quando ele tá mais próximo do campeonato, ele tem estratégias mais específicas que desgastam um pouco mais ele Uhum. para isso. Apesar dele ser atleta o ano inteiro, mas nos outros momentos do ano ele consegue ter mais flexibilidade, ele Mais consegue ter qualidade mais de qualidade vida. de vida, exatamente, tá? Nossa, porque ninguém consegue, né? É Imagina. bem puxado. É uma profissão hoje, né? É. Então, ele enxerga como tal, mas tem que levar em consideração, não é só porque não é 100% saudável que ele tem que deixar a saúde de lado. Então, tem que buscar alguém que consiga trazer esse equilíbrio realmente. E ainda falando, né, a gente voltando a falar do nosso dia a dia, né? Vamos falar de pessoas comuns que não competem, só Exato. estão buscando mais qualidade de vida, tanto para você viver bem como, no seu presente, como você também foca o seu futuro, né, para você Sim, envelhecer com saúde, ter mais mobilidade, não depender das pessoas. perfeito. Aí a gente voltando a falar sobre dietas, né? Que eu gosto mais do termo reeducação, mas vamos falar de dieta porque todo mundo fala, eu tô de Uhum. dieta. Por que que uma dieta, de repente, funciona para uma pessoa e para outra não funciona? É justamente por conta de todas as variáveis que nós levamos em consideração na hora de montar um cardápio. Então, por exemplo, quando nós elaboramos um cardápio para uma pessoa, ele tem que ser individualizado. Quando eu falo individualizado, ele tem que levar em consideração todos os fatores, ou seja, a rotina, desde a hora que ela acorda, a hora que ela vai dormir, as pausas que ela tem no dia dela como disposição, disponibilidade para poder estar fazendo alguma Uhum. refeição, tá? Nós levamos em consideração também as preferências e as aversões alimentares, que é o que ela gosta de comer e o que não gosta, para a gente tentar equilibrar isso. Levamos em consideração fator atividade, que são atividades do dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que trabalha sentada, ela vai ter um gasto diferente de uma pessoa que trabalha, por exemplo, numa obra. Então, são vários fatores ali que, no contexto geral, eles são levados em consideração para montar um cardápio específico. Então, quando você pega o cardápio da sua amiga ou daquela blogueira que você viu na internet, aquilo foi montado para ela, nas variáveis dela. Então, dificilmente aquilo vai funcionar para você. Às vezes você vai sofrer por necessidade, acabar comendo menos do que você precisa, ou aquilo às vezes vai ser demais para você e vai acabar te prejudicando e te afastando do seu objetivo. Então, Uhum. ele realmente tem que ser algo totalmente individualizado. É, tem que passar com um profissional, né? Se Sim. não vê lá a blogueira, a influenciadora, lá tem algumas, a gente não precisa ficar citando nomes aqui, Uhum. mas tem Tem várias na bastante. internet. Ah, eu vi a dieta da fulana de tal, olha, ela ficou só no ovo, vou comer Sim, só ovo. Não é isso não assim? é viável. Não é Né? Mas viável. será que ela come só ovo mesmo? Exatamente, porque É hoje, porque na hoje com as TV. redes sociais, É. todo mundo mostra o que quer mostrar, Pois né? é, né? Que é só ostentar, né? Pois Então é. é complicado, porque você pode prejudicar a sua saúde, então nada melhor do que você passar com consulta, fazer todos os exames para Sim, ver suas necessidades, ver o que você deseja, se você quer emagrecer, se você quer, de repente, só definir, se você quer ter, exatamente. sei lá, mais desempenho, né? De repente a pessoa sim é um Perfeito. atleta, compete, né? Alguma coisa, Sim, sim. maratona, corrida de rua. Tem Né, tem bastante. muitos. Então, isso é de acordo com a sua necessidade, aí você vai ter os exames de acordo com o que você procura, com o que você precisa. E para quem é totalmente sedentário, Léo, e de repente está vendo que, olha, de tantas pessoas falar que eu preciso me exercitar, Uhum. eu acho que eu vou procurar, então, uma ajuda de um nutricionista para tentar dar um equilíbrio na minha alimentação com foco nos exercícios. Como que você começa a adaptar essa pessoa que não tem o hábito de se exercitar, tem uma alimentação, de repente, que não é a certinha, né? Sim, Apesar que sim. não sei se existe alguma alimentação certa, mas pelo menos com mais qualidade, né? Exato. É muito viciado em processados, porque hoje em dia, com essa vida Uhum. corrida, as pessoas acabam muito ingerindo processado porque é mais Muito. barato, é mais prático de Tem fazer, em às vezes qualquer dá lugar, preguiça, tem em qualquer lugar, realmente. não é? Então é difícil fazer essa pessoa, de repente, virar a chavinha. É difícil, é um pouco, mas vai muito de pessoa para pessoa também. Mas o que eu acho ser a melhor maneira, a melhor conduta, é você nunca tentar ir do 8 ou 80, sabe? Então, essa pessoa ela não vai do 0 a 100 de uma vez. Você tem que trabalhar por processos com ela. É como se fosse aquela casa que você vai montando de tijolinho em tijolinho. Então, se você Uhum. pegar uma pessoa que ela não praticava nenhum tipo de exercício e você falar para ela, você consegue fazer 2 dias de caminhada na rua que seja?
Consigo. Para ela já é um progresso. Para quem não fazia nada, já tá fazendo dois, tá? Ou você pega a pessoa que na alimentação dela, o café da manhã dela era um copo de coca com pão com manteiga. Você já Nossa, mudou alguma coisinha uma ali? bomba no café da manhã Você Coca-Cola. já falou, dá pra gente colocar um ovo, dá pra gente tirar a coca, colocar um Aham. suco. Então já são pequenas mudanças que no total vai dar uma grande diferença para ela. Sim, sim. E isso é, como eu comentei, de tijolinho em tijolinho. Então, às vezes, na primeira consulta, algumas coisas ela conseguiu adaptar, outras não. Então, nós vamos manter aquilo que ela conseguiu adaptar e vamos tentar ajustar o que ela não conseguiu. Então, é legal que a gente consiga fazer esse trabalho nunca de extremo, né? Do 0 a 100. Que a gente consiga vir Uhum. fazendo isso com um trabalho contínuo. Aí a pessoa tentar ser persistente, né? Sim, sim, Não exato. desistir. É a questão do tempo, né? Hoje em dia, para tudo, acho que nós somos muito imediatistas, assim, né? Acho que é tudo para ontem, é tudo para agora. É igual eu costumo falar. Às vezes chega uma pessoa no consultório, ela fala: Léo, eu preciso perder 30 quilos em um mês. Nossa, isso não existe, É né? muito difícil. Eu vou falar, e uma pergunta que eu faço: quanto tempo você demorou para engordar 30 quilos? Então não adianta se você demorou, por exemplo, um ano, você querer perder isso em um mês. É questão de você ir fazendo aquilo, sabendo que você está no caminho e dando tempo ao tempo. Até para você não colocar uma pressão de eu tenho que perder 30 quilos em um mês. Você não precisa perder 30 quilos no mês, você precisa melhorar a cada mês. Então é Uhum. importante que a pessoa também tenha essa consciência. E não necessariamente ela vai demorar um ano para perder os Não 30 necessariamente quilos, ela vai perder um ano. Eu tenho um né? paciente que em 3 meses eliminou mais de 15 quilos, sim, ainda mantendo toda a parte da massa muscular, tendo várias melhoras, assim, bem significativas. Isso depende muito da idade também, porque a gente tem uma mania de falar, depois dos 40 o metabolismo fica um pouco mais lento. Antes eu ficava uma semana só na sopa ou na Aham. salada e emagrecia. Agora eu tô um mês e não consigo emagrecer uma grama. É, pessoal, a idade é um fator. O que nós não podemos fazer é usar ela como desculpa também. Uhum. Porque eu já recebi, já, às vezes, uma pessoa. Eu tenho 27 anos, eu já recebi pessoas de 30 anos falar: pra você é mais fácil porque você tem 27. A pessoa tem 30, 3 anos mais velha do que eu. Sim. Então, a idade é um fator, sim. Mas nós vemos aí, hoje em dia, aquele senhorzinho que tá correndo 5 horas da manhã. E mesmo Nossa. com 70 anos, ele É tá lá correndo. verdade, eu já vi vários já, eu acho o máximo, né? Pois Saindo para é. trabalhar de madrugada e vejo uma galera super empolgada ali na E corrida, tá haja no ritmo disposição, dela. né? Disposição, exatamente. Que legal isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses suplementos, né? Igual, é verdade que a creatina você tem que tomar todos os dias, independente se você treina ou não? Inclusive, ela é muito aconselhável para a terceira idade? Sim, sim. Primeiro, ela tem que ser utilizada assim todos os dias, porque era uma suplementação que nós falamos que ela é crônica, pessoal. Uma suplementação crônica é uma suplementação que ela tem que ser feita todos os dias, justamente para poder ser acumulada no seu organismo. Então, ela vai ter um melhor funcionamento sendo utilizada assim todos os dias, tá? Uhum. E ela é um suplemento que nós consideramos como nível A de evidência. Então, ela tem vários e vários estudos ao decorrer dos anos, tem sido feito cada vez mais estudos, e ela está sendo muito estudada para a área clínica que eu comentei com você. Então, parte cognitiva e outras funções também, como controle de sarcopenia, preservação de massa muscular em idosos. Então, é um suplemento, sim, que é muito eficiente e não precisa ser utilizado só por quem treina. Qualquer pessoa pode Uhum. estar fazendo uso dela. Aí tem tanta coisa no mercado, né, que você vê, a gente fica com medo, às vezes um pouco com Sim. receio. Como você consegue dar alguma dica pra gente de como identificar se a creatina ela é real ou se é misturada, não é pura? Vamos lá. Hoje em dia tem alguns testes caseiros, assim, que eu até não confio tanto ali para poder realizar, mas eu acho que a melhor confiança que você tem é o local onde você vai adquirir aquele produto. Porque hoje, com a chegada da internet, é muito comum você ver o mesmo produto que ele custa R$ 100, na internet ele está custando 30. Pois Então, é. já desconfia um pouco disso, tá? É, Teve, esse ano ainda, vários e vários casos de galpões que foram totalmente. Foi apreendido ali um monte de sim. mercadoria que era falsificada ou estava vencida e as Ou era pessoas alteravam. adulterado. Exatamente. Então, comprar em um lugar de confiança, às vezes uma loja que você sabe que tem a garantia daquele produto, né? Evitar comprar, por exemplo, em Mercado Livre, quando tá aquele preço muito baixo, não tem muita avaliação no produto. É. Então, é uma maneira mais segura é você ter noção de onde você está comprando esse produto. O pessoal às vezes acha que esse site que você mencionou agora, o Mercado Livre, no caso, que é mais confiável, porque, enfim, tem as avaliações, tem as pessoas que comentam, mas Uhum. enfim. Acho que é melhor é comprar de site de loja oficial, de repente. Isso, Porque nem sempre exatamente. da pessoa consegue ir na loja física, né? É. Porque é correria, às vezes tem perto de casa, ou então é no caminho do seu trabalho, voltando para casa, mas a maioria compra pela internet. A maioria, por conta de praticidade, acaba ingerindo sim na parte da Sim, internet, tá? Hoje em dia tem várias lojas, até algumas lojas em shopping, que eles fazem entrega, tem a parte do frete, que você acerta o frete, eles conseguem entregar. Então sempre dá prioridade para o local onde você está comprando esse produto. sim. E o whey?
já que eu falei da creatina, né? Eu vou falar aquelas perguntas mais básicas, porque eu sei que todo mundo fica curioso. O whey, eu também comecei a tomar whey há pouco tempo. Eu não tinha um hábito. A Certo. creatina eu já tomo há um certo tempo, né? Eu sinto que faz bem, realmente, me sinto mais disposta, porque ela também dá disposição, né? Sim, bastante. Mas isso você tem que tomar regularmente todo dia. A parte da creatina? É, da Sim, creatina. todos os dias ali para ela poder ser E o acumulada. whey? O whey é só para quem treina? Não, o whey ele também pode ser utilizado por todos os públicos. Ele nada mais é do que como se fosse uma proteína em forma de pó. Então, nós temos a proteína dos alimentos, como parte de ovos, frangos, carnes, e o whey ele vem justamente para te trazer praticidade, tá? Então, é como se você estivesse ingerindo essa proteína, só que em forma de pó. Então, é mais fácil de você transportar, por exemplo, você está aqui no podcast, você não quer comer alguma besteira, você não vai ter muito tempo, você pode pegar uma dose de whey e utilizar ele, misturar com um iogurte para você poder consumir, bater ele com uma fruta. Então, ele vai te gerar essa proteína que você precisa, só que ele é mais prático por conta de ser algo mais fácil de você transportar, não ter aquele cheiro, às vezes, de você pegar e abrir um De pote de comida, comida né? ali O no local. frango que a gente Exatamente, acaba cheira. pegando o ambiente aí, né? É. Então, ele é algo que ele é mais prático e ele vai te ajudar a repor a quantidade de proteína que você precisa também. É, dá pra misturar na água. Eu Com levo na água, com água assim, leite, ó. iogurte, qualquer coisa. Já tomo, né? Qualquer coisa É tem mais sabores, prático. é gostoso, Hoje em tudo. dia, com o mercado de suplementação, você encontra vários sabores. Realmente é um produto bem saboroso. Antigamente tinha um certo preconceito, né? Nossa, eu vou tomar whey, aquele gosto. É que a Porque... gente achava que pra quem tomava whey era só quem queria ficar Isso, forte, né? Hoje em exato. dia, lógico, tem muitas pessoas que já sabem que não é isso. Não, não é bem É só isso. pra você ajudar a você ter aquelas proteínas do dia. Exato, exato. Vamos supor que uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, ela precisa ingerir uma média de 140 gramas de proteína por dia. Aí ela vai dividir entre a parte de frango, ovos, carnes, que são fontes de proteína. Se ela tiver dificuldade em ingerir, às vezes, essa proteína, tem pessoas que não conseguem comer muito fonte de proteína, ela consegue beber uma boa quantidade através do whey e chegar na quantidade que ela precisa. Então, ele também entra como uma opção. Não que seja necessário para todo mundo que pratica esporte, mas ele é uma opção por praticidade. E os termogênicos? Os termogênicos é um assunto um pouco mais controverso, assim. Ele foi criado com o intuito de promover esse emagrecimento, né? Só que quando nós paramos para analisar a composição deles, principalmente os nacionais, a maioria são principalmente à base de cafeína, que é o Sim. principal componente dele. A cafeína é bom? É bom. Ela vai te ajudar a te deixar mais ligado, vai te deixar mais ativo, você vai conseguir render um pouco mais. Só que se nós formos dar uma porcentagem do quanto ela aumenta o seu metabolismo, seria algo em torno de 2, 3%. Então, nada tão significativo a ponto de aquilo conseguir fazer realmente você emagrecer. Talvez o desempenho que ela vai te dar para você poder render no seu esporte, na sua atividade, ajude. Então, talvez de maneira indireta. Mas nada que ela em si vai promover esse gasto de calorias tão mais alto. Tem algumas que também tem guaraná, né? Tem outros Tem componentes, alguns compostos naturais ali que eles acabam mas a colocando. maioria tem cafeína. É o principal composto é a cafeína. E aí a pessoa, nem todo mundo pode tomar também, né? Uma pessoa, por Isso. exemplo, que tem problemas cardíacos ou problemas gastrointestinais, Exatamente. não pode tomar, né? É bom evitar, ou pelo menos, como você já veio citando, ela ter um acompanhamento de um médico para saber até onde ela consegue ir nessa parte de estimulante, que seria a cafeína no caso. Mas para remediar é melhor evitar um pouquinho para não ter nenhum tipo de problema, caso você já tenha esse problema cardíaco, como foi citado aqui. É, porque às vezes acelera o batimento, né? Sei lá, já vi casos de pessoas passarem mal, É, né? Porque tomou demais, ou às vezes mistura com energético. exatamente. Hoje em dia deixa eu até falar com o pessoal que fica alerta, tá? Tá muito comum, principalmente nas redes sociais, as pessoas estarem misturando pré-treinos, que são compostos que também possuem cafeína, com energéticos, e até dobrando a dose. E acha que não tem problema, mas tem problema sim. Nós temos uma dosagem que é considerada segura de cafeína. Você ultrapassando aquilo, levando em consideração os fatores de predisposição cardíacos também, você pode sim ter problemas que são até irreversíveis por conta disso. Nossa, esse é um alerta para os jovens, principalmente, né? Principalmente. Porque os jovens que ficam nessa modinha do energético, eles querem tomar, né? A gente fala que é o pré-treino, que nós já Aham. vamos falar sobre isso. Sim. O pré-treino correto, né? De se fazer. Isso, Por perfeito. enquanto, a gente tá falando só dos termogênicos e mistura com como é que é? Com o energético, que eu acabei de falar, Exatamente. que já acelera por si só. Já possui cafeína. O próprio energético já possui. Quando você mistura com pré-treino Hum. que tem mais, você aumenta muito a quantidade disso. E dependendo do quanto você utilizar, pode ser problemático. Pode dar uma parada cardíaca, não pode? Pode acontecer. Tá vendo? Fica o alerta aí. Bom, então vamos aprender da maneira correta? Então vamos agora, falando com o Dr. Léo aqui. Qual que é o melhor pré-treino?
Ó, quando nós falamos em relação a um pré-treino relacionado à parte da alimentação, nós temos que analisar alguns fatores. Muitas pessoas acham que quando elas vão realizar uma refeição pré-treino, é aquela refeição que elas estão comendo minutos antes de treinar, mas na verdade não é bem assim. Nós temos um estoque de energia no nosso corpo que ele chama de estoque de glicogênio muscular. Esse estoque ele é formado principalmente com a alimentação que nós temos, principalmente fontes de carboidrato. Só que ele leva um certo tempo para ser estocado e estabilizado no nosso organismo, uma média de umas 6 horas. Então, uma pessoa que ela treina, por exemplo, 2 horas da tarde, o pré-treino dela foi o que ela comeu lá no café da manhã, tá? Nossa! A refeição que ela faz minutos antes de treinar é mais para um controle de glicemia, para evitar que aquela glicemia dela caia muito. Ah, Então, nesse momento, é legal que ela utilize refeições que sejam mais leves, com uma digestão mais fácil, para ela não ficar muito estufada durante o treino. Então, sim. nós temos algumas Ou não ter opções. refluxo, né? Não ter refluxo também, atrapalha, treinar com aquela sensação de inchaço, tá muito o estômago cheio, é bem desconfortável. Então, quantas horas tem que comer antes? Se você vai treinar, por exemplo, às 2, igual você falou? Vamos lá. Ela vai, o que vai ser mais importante é a refeição que ela vai fazer horas antes, como por exemplo o café da manhã e o almoço. Mas caso ela queira fazer uma refeição ali imediatamente antes do treino, momentos antes do treino ali, uma média de meia hora, ela pode utilizar algo mais leve com uma digestão mais fácil. Nós temos algumas opções. Ela pode utilizar uma torrada com geleia, que são uma fonte de carboidrato com digestão mais rápida. Caso ela queira algo também, tem uma opção bem comum hoje, que é o próprio pão com doce de leite, né? Que ele é uma fonte de carboidrato simples, né? Um carboidrato rápido de ser digerido e absorvido, e essa pessoa consegue ter um gás, um pouco de energia ali momentaneamente, mas sem ficar estufado. Então vai muito do quanto tempo essa pessoa tem para poder fazer a digestão. Se ela tem períodos mais longos, ela tem uma média de 2 horas no momento que ela come até treinar, nós podemos entrar até com uma refeição sólida, como um prato de comida também. Mas se é algo muito curto, ela tem meia hora do espaço que ela come até chegar na academia, é legal que seja um volume menor de comida e uma digestão mais rápida, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho pessoas que gostam de correr logo cedo e elas não gostam de treinar com o estômago vazio. Um copo de suco de uva, por exemplo, é algo super simples para ela poder consumir, porque tem muito carboidrato ali, vai dar uma boa energia, só que é líquido e a digestão é muito rápida. Então, ela consegue Uhum. correr como se tivesse de estômago vazio, só que ela sente uma melhora de performance. Então, é interessante na hora de definir um pré-treino, você definir para que vai ser, qual vai ser o tipo de atividade e quanto tempo essa pessoa tem do momento que ela come até o momento de iniciar o exercício dela. Uma vitamina também é bom. Pode ser também dependendo do tempo. Não é legal que o seu pré-treino tenha muita proteína ou muita gordura, porque a proteína e a gordura, elas são macronutrientes que elas têm uma digestão um pouco mais lenta. Então, às vezes, essa digestão lenta antes do treino, ela pode ficar ali, no momento do exercício, você ainda está digerindo aquilo e causar um pouco de desconforto. Então, Olha isso, prioritariamente no gente. pré-treino é legal dar prioridade para fontes de carboidrato, carboidratos de rápida absorção e digestão. E eu achando que comendo um ovinho mexido dava certo, hein? Ah, O ovo mexido é legal você fazer ali depois do treino para começar a repor ali. aí que tá o segredo, que Isso eu ia fica até te melhor. perguntar, que tem um esquema, né, de uma alimentação que você tem que fazer antes e uma pós-treino, não sei se é por Isso. causa do músculo. Eu já ouvi falando alguma Aham. coisa Nós a temos respeito. o que nós chamamos de uma janela anabólica, né? Que é um Hum. período que seu corpo passa por algumas mudanças ali, algumas adaptações momentâneas que nós podemos utilizar isso a nosso favor. E é interessante que você coma algo depois de treinar. Não é legal que você fique muito tempo sem comer. Agora, o que você vai comer vai depender também de N fatores. Por exemplo, uma pessoa que ela vai fazer algum tipo de atividade depois ainda, ela fez uma musculação de manhã e à noite ela tem uma luta. É legal que depois do treino ela tenha uma fonte de proteína para começar essa recomposição, reconstruir o tecido que ela lesionou, entre aspas, Que é porque, o músculo, né, que ué, fala que você tem que inflamar o músculo, não é isso, o isso? músculo durante o treinamento você está causando certo dano para ele. Então a Aham. parte da proteína ela ajuda na reconstrução. Então é legal que depois do treino você já comece a gerar essa reconstrução. E se é uma pessoa que ela tem uma outra sessão de exercício, como por exemplo uma luta à noite, é legal que tenha uma fonte de carboidrato também para ela voltar a reestocar aquele estoque de energia de glicogênio que eu comentei com você. Então é legal analisar também determinadamente como que é a rotina dessa pessoa, né? O que que ela tem de compromissos durante o dia. Entendi, tá vendo? Então o carboidrato antes do treino, isso pra uma pessoa que não luta, vai. Aham, justo. Só vai lá pra academia fazer o seu treino. Um carboidrato e uma proteína pós-treino. Isso, bem interessante. Eu achei interessante ele falar que pode comer o pão com doce de leite. Hoje em dia, pessoal, nós temos vários estudos ali relacionados, nós temos até uma recomendação, como se fosse um limite, uma certa quantidade de açúcar que nós conseguimos incluir no cardápio de uma pessoa, até porque ninguém é de ferro. Então, você pega um paciente que ele tem muito aquela necessidade por doce, é muito melhor você incluir uma pequena quantidade todos os dias, calculado para ela dentro de um limite, do que você privar ela daquilo e quando ela comer 3, 4 vezes mais do que ela comeria. Então, eu gosto de pegar essa pessoa que tem essa necessidade e incluir em um momento específico
específico que para ela seja melhor. Então, por exemplo, Uhum. como uma refeição pré-treino, para ela conseguir ter essa digestão, esse pico de energia mais rápido, ou até depois do treino, para ela já começar essa recomposição um pouco mais rápida também por conta do exercício. Então é importante comer o carboidrato. É importante. Carboidrato ele é seu amigo, ele não é o vilão, pessoal. É, porque todo mundo acha que é o vilão, né? Que, eu tô engordando, eu tenho que cortar o carboidrato. Mas É, tem carboidrato nas frutas, tem carboidrato nos legumes, não tem? tem um pouco também, sim. O Então é só carboidrato. você fazer algumas trocas também. Isso, você precisa alinhar a quantidade desse carboidrato que você vai ingerir e a fonte também é legal. Tem pessoas que às vezes acham que todo carboidrato é igual, mas não é bem assim. Tem Hum. carboidratos que nós chamamos de carboidratos complexos, que eles possuem até um pouco mais de fibras, então eles vão ajudar a te deixar mais satisfeito, então você consegue às vezes comer um pouco a mais, e tudo isso pode ser um aliado, porque a fome no processo de emagrecimento, ela acaba te prejudicando. Então você Sim. escolher bem essas fontes de carboidratos é interessante para facilitar o seu processo. Aí já que você falou da fome, tem também aquele, gente, eu tô tentando perguntar tudo que eu sei que vocês têm de dúvida em Pode casa, falar. né? Como eu também tenho várias dúvidas. O pessoal fala muito assim que você tem que comer várias vezes ao dia, né, em Uhum. pequenas porções, para você não engordar, ou então, de repente, não ficar muitas horas sem comer, porque fala que faz mal também você ficar muito tempo em jejum e muito tempo, sei lá, comendo coisas que não são saudáveis. Certo. Em compensação, tem algumas dietas também que falam de jejum intermitente. Aham. Não, E aí? é uma pergunta bem interessante. Tem uma frase que eu gosto de falar, pessoal, que é que toda dieta funciona, tá? Só que para quem que ela vai funcionar? Tem pessoas que às vezes ela utilizar uma estratégia de jejum dentro da rotina dela é algo mais viável, porque às vezes é uma pessoa que ela não vai ter tempo realmente para parar para comer, e ela só começa a ter tempo do meio da tarde para o final do dia. Então nós conseguimos utilizar o jejum para ela como fonte de encaixar essa dieta na rotina dela. Para uma dieta funcionar, ela tem que estar encaixada nessa rotina. Mas não significa que uma dieta de jejum é superior a uma dieta comum, baseada e fracionada em outras refeições, tá? O que vai determinar a melhor dieta é aquela que encaixe para você. Em relação à parte das refeições que você comentou, se é interessante fracionar, é interessante que você consuma pelo menos umas 3 refeições no dia para você ter um fracionamento de, por exemplo, uma proteína. A proteína é legal que você fracione durante o dia, porque consumir muito de uma vez só, você até absorve aquilo, só que você não tem o máximo de aproveitamento. Então é legal você pensar nessa Ah, distribuição também. então não adianta você achar, não, eu não vou ter tempo de comer proteína, vou comer um frango. Inteiro ali. Comer um frango inteiro na hora do almoço para Não é a tentar melhor repor toda a minha opção. proteína. Então não é legal isso também. Não é legal. É legal que você fracione pelo menos em 3 momentos do dia ali. O frango tem muito mais proteína que o ovo, né? Tem Tem mais proteína do que mais, o ovo. né? Aham. Nossa. E aí você pode tentar entrar com whey, Sim, uma boa assim, porque opção. como é biopedância que a gente fala, não é? Isso. Quando você faz aquele exame para saber a porcentagem de gordura do Isso é um corpo dos e os exames. seus músculos, né? E aí, Aham. através desse exame da biopedância, que você consegue ver também quanto cada pessoa precisa ingerir de proteína por dia? A bioimpedância, ela vai te mostrar mais a quantidade de gordura corporal dessa pessoa, ela vai mostrar também a quantidade de água que essa pessoa está conseguindo acumular, vai mostrar ali a quantidade de massa muscular, e você vai utilizar isso como padrão na hora de definir qual a estratégia que você vai tomar. Então, se a pessoa está com um percentual de gordura um pouco mais alto, você já sabe ali que você vai ter que partir para um meio onde você precisa primeiro focar em perder essa gordura, para depois focar em construir massa muscular. Agora, na hora de definir as quantidades de cada alimento, nós acabamos utilizando outras variáveis que seriam, por exemplo, o peso dessa pessoa, o fator de atividade dela, a quantidade de esforço que ela faz. Então, acabamos Hum. utilizando outros fatores. A bioimpedância é mais para você ter uma margem do quanto essa pessoa está mudando no decorrer das consultas também, para você analisar Sim. esse progresso, tá? E você ter um norte para poder dar direcionamento ao seu trabalho. E até fazer a dieta baseada nisso, não é? Nesse Dá exame para usar também? como um Como padrão você também. disse, né? Essa pessoa tem mais gordura, então ela precisa ter uma dieta um pouco mais restritiva. Isso, Se ela reduzir já um pouquinho as tem calorias ali. isso, né? É E a interessante. água? A gente falava, tem que beber água, tem que beber no mínimo 2 litros de água. Eu fiz um exame de biopedância há pouco tempo, no meu exame falou que eu tenho que tomar 3 litros de água por dia. Entendi. Agora, isso é como que mede, né? Eu já sei mais ou Vamos menos lá. porque eu passei pelo exame, mas tem pessoas que estão acompanhando que não sabem o Isso, quanto que ainda. elas têm que tomar de água por dia. É legal nós determinarmos isso sim. Tem esse padrão, né, de a recomendação, todo mundo tem que tomar 2 litros de água, mas não é bem assim, porque vai depender muito de pessoa para pessoa. Esse cálculo de água nós fazemos através de uma margem de peso. Então, por exemplo, recomendado é que você tome ali de 30 a 50 ml por quilo corporal. Então, se você pesa uma média de 70 quilos, se você tem que tomar no mínimo 30, é só multiplicar 30 por 70 e você vai saber o mínimo de água que você deveria tomar.
tá? Então é a maneira mais correta de você conseguir fazer esse cálculo para saber qual é a quantidade mais adequada para você. Então, de 30 a 50 ml por quilo corporal. Vamos repetir de novo como é que faz então para a pessoa que está assistindo o podcast e quer saber como é que eu vou calcular então com o meu peso corporal qual que é a quantidade de água que eu tenho que ingerir por dia. Isso, vamos lá, pessoal. Então, vou dar um exemplo de uma pessoa de 70 quilos. Ela tem que tomar no mínimo 30 ml por quilo corporal. Então, uma pessoa de 70 quilos, você multiplica 30 por 70, você vai ter 2 litros e 100 de água. Então, é o mínimo que ela deveria ingerir. O mais ideal é que ela tente chegar ao mais próximo de 50 ml por quilo. Então, que seria 50 vezes os 70 quilos dela. Para ela conseguir ter uma noção do quanto ela precisa ingerir, tem que estar dentro dessa margem de 30 a 50 ml por quilo corporal. E isso pode mudar de acordo com o seu peso, né? Conforme você, de repente, tá um pouco acima do peso, que é o meu caso, Aham. né? Então, eu tenho que tomar 3 litros, mas se eu conseguir emagrecer, então eu vou diminuir essa quantidade de água? Isso, você pode diminuir, mas naturalmente, pelo fato de você já estar acostumado com aquela quantidade, seu corpo começa a dar esses sinais de sede, sua boca vai ficando mais seca. É, Então a maioria das pessoas acabam mantendo. eu E tomo manter muita também é água. legal, a água é muito importante. É bom. E não quer demais, não é? É, não pode abusar também, né? Ou Tem tomar muito rápido, né? De uma vez tomar tudo de só. uma vez só também não é muito Já vi legal. alguns casos, né? De pessoas que passou mal, quer tomar 3 litros de uma vez De só e uma faz vez ali. mal. Sim, sim. Tudo em excesso pode te prejudicar, né? Então é Tem que legal ser que seja fracionada, né? adequado isso. E para quem não tem o hábito de tomar água, um grande truque, porque tem gente que toma Coca-Cola no lugar da água, que eu sei. Tem, sempre tem. Sempre tem. E eu conheço pessoas próximas de mim que fazem isso. E é um veneno, né? É, a Coca-Cola ela é bem complicado, tanto pela quantidade de açúcar que tem no produto, mas sem falar do número de ingredientes. É muito corante, muito conservante, então é algo que não é É. legal você consumir assim no seu dia a dia, né? Aí a pessoa pode tomar uma água aromatizada, de Pode, é uma repente, não é? uma excelente opção, Coloca sim. algumas coisinhas, sei lá, um pedaço de abacaxi, umas folhas de Hortelã, hortelã, fica bem gostoso também. né? Se não gosta de tomar muitos copão, vai só molhando um pouquinho a boca, porque é Sim, saudável também, né? exatamente. É uma maneira de facilitar para quem tem uma dificuldade em beber água, É né? porque eu tô falando Saborizar. isso porque é uma dica, até porque nós estamos agora vivenciando tempos muito secos, Sim, e né? daqui a pouco Aqui, vem mais calor aí pela frente também, sim, né? então, aí pouca chuva, baixa umidade do ar, a qualidade do ar está péssima, pelo menos aqui em São Paulo. Eu sei que o podcast, pessoas do mundo todo, né, não só do Brasil, conseguem assistir o nosso episódio, mas pelo menos aqui em São Paulo, tá, a umidade está no nível de 30%, Tá. 40%, e o que é recomendado, né, pela Organização Mundial da Saúde é de 60%. Sim, sim. Para que seja saudável. E aí, se você não tomar água, se você não coloca um umidificador na sua casa, isso acaba prejudicando a saúde de toda a família também, né? Influencia na sua qualidade de vida, né? Porque é bem importante. As doenças respiratórias também estão aí, então Sim. tudo isso, o que você puder evitar, o que você puder fazer de maneira correta, faça que vai agregar na sua saúde, sim. Então, beba água, né? Mas agora, já que falou da Coca-Cola, olha, eu vou ser boazinha, tá? Vamos falar da Coca-Cola também, tá bom? Vamos falar então, será que é mito ou é verdade? Hum, Já que é para tomar o refrigerante, é melhor tomar o zero do que o normal ou não toma mesmo? Ou ó, não tem diferença? qual que é a diferença, pessoal? O refrigerante zero, ele realmente não tem açúcar, que é a principal fonte ali de carboidrato do refrigerante. Então, realmente, quando você retira o açúcar, ele vira zero, porque é zero calorias no caso. Então, ele não atrapalharia, por exemplo, o seu processo de emagrecimento, porque você bebendo, você não estaria ingerindo calorias. Mas não é por não ter açúcar que ele se torna um alimento saudável. Ainda continua presente os corantes, os conservantes. Então, Uhum. para não causar nenhuma, como eu posso dizer, um terrorismo assim em cima disso, se você for consumir, que às vezes é legal, você vai sair numa pizzaria, você quer É, tomar vai alguma tomar coquinha água, ali, toma uma coca, opte né? pela zero e não abuse da quantidade, então, tá? Uhum. Claro, sempre priorizando a saúde, a água, os sucos são mais saudáveis, sim, tá? Apesar da coca não ter caloria, a coca zero, ela não é saudável. Então é legal que você Sim. tome o mínimo possível, tá? Sim. É, de vez em quando você pode, né, comer ser feliz, né? Vamos ser felizes também, né? Comer um Sim, docinho, né? De vez em quando não tem não tem problema. E problema. mesmo porque a gente falando agora de sucos, né? A melhor opção é sempre o suco natural. Esses sucos de caixinha também, Isso, suco de lotado de caixinha é açúcar. praticamente um outro refrigerante disfarçado É ali, só né? não Tem tem gás. bastante. É, exatamente. E logo logo pode inventar um. Mas os naturais são uma boa opção, sim. Para uma É. pessoa que está buscando até um processo de emagrecimento, nós temos alguns que são mais interessantes por terem menos calorias na porção.
Então, por exemplo, uma limonada, se você não colocar açúcar, pode colocar algumas gotinhas de adoçante, só para não ficar tão azedo ali também. Praticamente não vai ter caloria. Suco de melancia, suco de morango, são frutas que têm uma caloria muito baixa. Então, é uma opção que você pode consumir sem consumir tanta caloria junto com ele. Melão, Melão né? também, excelente, muito bom. Porque não é porque é fruta também que não é calórico. No Isso. caso, a laranja, a gente fica passada de saber que a laranja, o suco da laranja é muito mais calórico do que você chupar a laranja, não é isso? A Isso, fruta? acaba sendo mais calórico porque dificilmente você vai fazer o suco com uma laranja, né? Geralmente você vai utilizar duas, três, então a quantidade que você acaba utilizando para fazer o suco faz esse suco ficar mais concentrado, só que ele vai ficar, por exemplo, num copo, só que ali vai ter a caloria de três laranjas ali dentro, então acaba Uhum. sendo algo que tem que levar em consideração. E a fruta também você acaba comendo bagaço, que é bom também, E isso né? também acaba tendo mais fibra por conta do bagaço que você consome. Então também é Olha que legal, interessante. gente. Me conta então agora um caso seu, de Uhum. repente de algum paciente, algum caso que você pegou que estava difícil e que você conseguiu ver resultado. Ó, eu vou falar um caso que eu acho bem legal, eu até brinco, esse paciente virou meu amigo, tá? Vou até falar o nome dele, é o Anderson, ele é contador. E no começo foi difícil porque era tudo muito novo para ele. Eu brinco com ele que se nós colocássemos aqui um pote com a fruta e alpiste, por exemplo, ele ia comer achando que era granola, porque ele nem conhecia muito alguns alimentos, né? Era tudo muito novo para ele. Só que hoje em dia ele é alguém que ele pratica exercício pelo menos 5 vezes na semana, ele se permitiu provar alimentos que para ele era algo muito novo, ele nem sabia se ele gostava ou não, e ele conseguiu, assim, perder bastante gordura, ganhou bastante massa muscular, fortaleceu o que ele tinha que fortalecer, que ele veio de uma lesão também, então ele mudou justamente o que nós falamos aqui no começo, que é a questão do hábito, né? Ele Uhum. mudou todo aquele contexto que ele tinha antes, e isso é algo muito legal, porque a pessoa acaba colhendo todos os benefícios desse autocuidado. Então hoje ele é mais exposto, hoje ele tem mais disposição para o dia a dia, para a família dele, para os afazeres, e ele tem mais energia mesmo, então é algo bem, bem legal isso. Que legal, ele se Se permitiu permitiu algo novo. experimentar algo, né? Sabores novos, né? Exatamente, Porque às exato. vezes quando você faz a reeducação alimentar, que você vai fazer a troca de alimentos, né? Alimentos que têm carboidrato, mas que é um carboidrato que é mais saudável, né? Trocar manteiga, a margarina por manteiga, o óleo de azeite, enfim, são algumas coisas pequenas, mas que faz a diferença. Isso, no E contexto quando faz diferença. faz diferença, né? E tem pessoas que falam, não, imagina, eu não gosto disso, Aham. principalmente quando entram as sementes. Isso, Você isso. falou do alpiste, me deu um estalo na hora. Porque imagina, às vezes você tem que temperar escondido do marido, não é? Você que é dona de casa aí está tentando usar aqueles temperos mais naturais, mas o seu maridão é viciado naqueles, né, tudo industrializados, né? Que é É, mais prático, dá mais sabor. Se ele vê você colocando natural, ele não come, mas às vezes você colocou escondido, ele comeu, amou e nem sabe. às Não é vezes ele assim? acaba criando um bloqueio mental dele mesmo só por ter É, visto, né? E hoje é bem interessante esse mercado que você falou dos produtos naturais, ele vem crescendo cada vez mais. Então, hoje em dia você encontra mix de temperos ali que tem um monte de especiarias que traz muito sabor e é muito saudável. Às vezes não tem nem sódio ali presente, então é muito mais saudável do que algum produto industrializado assim de mercado que tem altas quantidades de conservantes, muito sódio, muito corante, que são coisas que são prejudiciais aí, principalmente a longo prazo. porque o sódio ele retém líquido, né? E o excesso dele pode reter bastante líquido também. Isso pode alterar até a questão de pressão. Sim, Então com tem que levar em certeza. consideração. Então, quando você fala assim de buscar uma saúde, né, passar por um especialista, um nutricionista, no caso do Léo, que ele é especializado em esporte, você não está só cuidando só porque você está pensando na sua parte estética. Isso. Isso vai muito além, né, Léo? Vai É muito além. importante a gente falar isso, porque você melhora para quem tem diabetes, quem tem problemas cardíacos, pressão alta. Quantos Perfeito, são os Ari. benefícios? São vários os tipos de doença que você consegue melhorar, ou até mesmo, não sei se é possível dizer, eliminar da sua Com vida, com certeza. você tendo a sua reeducação, né, com acompanhamento de um Sim, sim. especialista, mais os exercícios, não é? Excelente. Tem até uma frase que eu gosto bastante que ela fala o seguinte, pessoal: não é sobre o quanto de peso que você perde, é sobre o quanto de vida que você ganha, mudando esses hábitos, tá? E realmente tem várias comorbidades, várias doenças que só de melhorar a sua alimentação você consegue corrigir. Uma muito comum, por exemplo, é a esteatose hepática, que é aquela parte da gordura no fígado. Você consegue Uhum. eliminar essa gordura no fígado só através de melhorar a sua alimentação, por exemplo. Além de controle da parte de glicemia, controle da parte de colesterol também. Então, a alimentação adequada, ela consegue sim até sanar várias comorbidades que uma pessoa tem. É verdade, né? Então, nada melhor do que você tentar ter uma alimentação para você viver bem, viver Sim, mais, com mais disposição, cuidar da exatamente. saúde mental, por que não? Porque tá tudo ligado, né? Sim, com certeza. A Tudo cabeça tem que estar em ligado. dia também. O esporte faz bem para a saúde Faz mental, não bem, faz? faz bem. Todo mundo, quando
Com certeza já aconteceu isso com você. Aquele dia que você não queria ir, por exemplo, fazer uma corrida, fazer um treino, e você vai mesmo assim. Quando termina, aquela sensação de bem-estar, você fala, pô, ainda bem que É, eu vim, né? Isso me fez bem. Então, realmente, é uma mudança de vida. verdade, nossa, muito legal isso, né? E você vê refletindo assim, no caso eu pedi para você dar o exemplo, que a gente já está quase chegando no final do Aham. podcast, mas ainda estou pensando muito nesse paciente seu que você foi, Anderson, né? Isso. Quanto tempo ele demorou para ele conseguir virar a chave dele? Ó, a chave dele foi mudando justamente naquele processo de tijolo por tijolo que eu fui comentando com você. Então, de começo, ele se permitiu, por exemplo, incluir na rotina alimentar dele pelo menos 2 porções de frutas, que era algo que às vezes ele nem sabia o sabor da fruta. Depois disso, ele foi melhorando a quantidade de água e foi começando com exercício. Então, numa questão de 3 meses, ele mudou tanta coisa na rotina alimentar dele que isso refletiu no físico dele e refletiu na saúde dele de maneira muito rápida, porque eram coisas que estavam totalmente desajustadas e quando ele foi corrigindo cada uma delas, no montante, isso gerou uma mudança muito rápida para ele. Em questão de 3 meses, ele começou a ter melhoras muito significativas, assim. Tá vendo? É possível para você também. Então tá aí no sofá, levanta, sacode aí, ó, Vamos, vamos. bora. Bora, né, fazer aquelas mudanças, nem que seja um pouquinho, não tomar água, já começa devagarzinho, inclua alguma fruta, né? Você pode mudar sim a sua vida para você ter mais disposição, mais saúde. Léo, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Aham, Tinha passou tanta rápido, hein? coisa, falei para você, tinha tanta coisa ainda para eu perguntar, mas não tem problema que nós podemos marcar mais para frente um novo episódio. Ah, eu volto pra gente conversar mais um pouco, que a conversa foi muito boa. Foi muito bom. Então agora eu quero deixar para você esse espaço aberto para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando, Uhum. que de repente ou já praticam algum esporte ou estão querendo iniciar e também aproveitar e passar suas redes sociais. Ah, Fica à legal. vontade. Pessoal, em relação ao que nós conversamos aqui, é realmente isso que eu quero passar para vocês. Escolha algum tipo de esporte que te faz bem, algo que você goste, você vai conseguir incluir na sua rotina do seu dia a dia e ser mais ativo. Comece com pequenas mudanças na sua alimentação também. Comece a refletir um pouco sobre como está no momento e o que você pode começar a melhorar. Às vezes até antes de você buscar um acompanhamento mais individualizado. Comece agora já a fazer essas pequenas mudanças. Então, se você não faz nenhum tipo de exercício, comece a fazer, nem que seja umas 2 vezes na semana, uma caminhada. Se você não toma água, tenta aumentar pelo menos um copo aí do que você já consome hoje. Vamos de pouquinho aos poucos melhorando todo esse seu hábito aí também no dia a dia. Eu tô no Instagram, meu Instagram é o nutri.leosimões, vocês conseguem acompanhar lá. Lá eu posto bastante conteúdo informativo ali também, através de Reels, movimento bastante os stories, sempre trazendo muita informação para que às vezes a dúvida de uma pessoa pode ser a sua. Então você acompanhar lá, você pode sanar a sua dúvida às vezes só por estar acompanhando ali também. É isso mesmo. E eu também vou deixar aqui na descrição, depois do episódio, todos os contatos do Léo para você ir lá acompanhar os trabalhos dele, acompanhar os vídeos que eu já dei uma espiada lá no seu Legal, perfil. fico Muito feliz. legal, parabéns, viu, Obrigado. pelos seus trabalhos. E muito obrigado por você esclarecer as minhas dúvidas e com certeza as dúvidas de muitas pessoas que estão nos acompanhando agora. Imagina, eu que agradeço o convite, foi um prazer e foi muito bom poder estar conversando com você aqui. Obrigada, viu, Léo? Bora lá, então, para essa câmera aqui, para chegou o momento de dar tchau, gente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, você sempre aqui com a gente, juntinho, né, participando, super ativo. Olha, se você de repente tem vontade de ver alguma pauta diferenciada aqui no nosso podcast, é só você deixar nos comentários. Vai ser um prazer. Ou se quiser até mesmo indicar alguém, né, algum Sim, sim. profissional, assim como o Léo, para vir participar. Não é legal, É Léo? Você algo muito gostou? legal. São diversos tipos de profissionais, você consegue absorver um pouco de tudo, de conhecimento nunca é demais, então é bem divertido, muito bom. É isso aí, gente. Então fiquem à vontade para comentar e interagir. E olha, não se esquece, tá? Se inscreva aqui no nosso canal. Você gostou do conteúdo? Temos outros episódios também com outros temas, então já dá uma espiadinha, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Estamos também no Instagram e no TikTok, @pauta em destaque _podcast. Muito obrigado pela sua presença. Olha, semana que vem estamos de volta, hein? Beijo no coração, fiquem com Deus Tchau, e tchau, até pessoal. mais. Tchau, tchau.